Olá meninas, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa necessaire para colocar biquínis. Para adquirir a modelagem em 2 tamanhos, o link está aqui embaixo na descrição. A modelagem está toda no sulfite A4, né? Para fazer a emenda eu sempre corto um lado rente, o outro lado eu deixo sobrar o tanto que tá ali que eu deixei. Para fazer a colagem um em cima do outro, fazer a emenda. Tentei achar uma maneira de fazer essas sobras aí do sulfite serem menos, mas por enquanto ainda estou estudando para não ficar sobrando tanto papel. Aí eu fiz o recorte e estruturei no papelão couro 60, na gramatura 60, todas as modelagens. Vai facilitar para fazer o corte. Usei uma telinha. Confesso para vocês que eu não sei o nome dessa tela. E aí eu coloquei a minha modelagem ali do material e fiz uns piques, ó, nessas marcações dos riscos, aonde vai ser a nossa dobra. Como na telinha não vou colocar forro, então eu só corto as duas do material que tem a modelagem. E eu fiz uma no sintético, então vou ter que cortar, ó, o jeito que tá na modelagem lá. Corto o material e corto o forro se você for fazer no sintético. Eu usei aí um nylon emborrachado branco e ó, a parte do forro de trás ele é diferente a modelagem. Não vai fazer igual eu encatei a parte do forro ali e cortei o forro. Depois eu vi que eu tinha feito o corte errado. Para alça eu vou fazer essas tirinhas. Se você tiver a alça pronta pode colocar também. Eu quis fazer a alça mais fininha. Aí eu venho aqui e marco aonde a gente vai fazer a dobra. Eu marquei também na telinha, tá? Aí com os materiais cortados, o zíper cortado, as telinhas cortadas, vamos costurar. Na primeira parte lá em cima a gente vai pregar o zíper bem rente, com a parte do forro, isso no sintético, né? Eu vou costurar um pezinho de máquina, bem rente ao zíper, e vou fazer a dobra, a primeira dobra, encostar ali, ó, na primeira marcação com a outra marcação e venho costurando a parte do zíper. Eu não costurei o forro, tá? Eu deixei ele sem costura. Aí agora a gente vai emendar a parte da outra frente. Então o sintético a gente vai colocar ali, tenta... apesar que a gente vai refilar o zíper, então eu acabei destacando aí para ficar mais fácil para colocar. Então a gente vai colocar o outro lado do zíper, pegar o forro, frente com frente, sempre frente com frente, e uma costura de um pezinho de máquina aí, bem próximo ao zíper. Na minha modelagem tem a marcação da costura que você pode costurar, então se você entrar um pouquinho a mais pode dar diferença na hora de você fazer o fechamento, porque conta com essa medida do zíper final aí. Aí eu coloquei, encaixei, ó. Nessa minha modelagem que tá aí, né, eu tinha feito os cálculos errados, então vai dar uma sobrinha ali, mas eu já arrumei isso na modelagem, tá? Vou passar o zíper uma vez para fazer o fechamento da peça e volto passando o zíper novamente e deixando no meio da peça. Para não esgarçar o zíper, eu queimo a bordinha do zíper. E agora eu vou passar o zíper novamente para deixar no meio da peça. Antes de fechar, vamos fazer a alça. Aí, como eu tinha passado cola de contado e dobrado no meio, eu vou dobrar novamente para ficar fininha, mas isso daí vai do seu gosto, tá? Passo a costura de um lado e passo a costura do outro. Na hora que você for costurar essa parte aí, ela vai ficar bem grossa, então você tem que tomar mais cuidado aí. Se você quiser colocar uma alça já pronta, pode colocar. Eu coloquei uma medida de 2 centímetros ali para baixo do zíper. Para fazer o fechamento, a gente vai começar pelos fundos da nossa necessaire. Do outro lado, a gente vai deixar uma abertura no forro. Eu dei uma costura na diagonal para quando a gente desvirar não desmanchar essa costura.
E daí eu passo uma costura. Deu mais ou menos uns 3,5 centímetros. Agora a gente vai juntar as laterais. Vai fazer a dobra tanto do forro quanto do sintético. E vai juntar essas duas costuras. Tá vendo essa sobrinha que ficou ali? Eu já arrumei na modelagem, tá bom? Que na hora que eu aumentei a modelagem, eu aumentei tudo. Não precisava aumentar tudo de uma vez. Na hora de costurar ali, arruma a sua alça, vai com calma, que ali ficou bem grosso a alcinha, né? Refilo. Na hora que eu vou refilar aqui na parte de cima, eu deixo na diagonal, quase rente à costura, ó. Para não ficar tão acumulado de sintético na ponta aí quando a gente desvirar. Vamos fazer agora a caixinha de leite. Como as duas partes tá presa, então fica um pouquinho chatinho para arrumar, porque você arruma de um lado e o forro te empurra, mas vai ficar embutida essa costura. Aí você tenta arrumar o forro em cima do sintético ali e costurar os dois juntos. Eu coloco sempre uma costura de um lado e uma costura do outro, ó. Deito as costuras ali para me facilitar e não ficar tão acumulado o sintético ali em cima. Eu ajeito essas duas partes. Se você achar que vai ficar muito difícil, coloca clipes ali para segurar, para você conseguir fazer esse fechamento. Fechei as duas caixinhas de leite, na verdade essas duas aberturas. Aí a gente vai desvirar a nossa peça. A minha linha estava saindo toda hora dessa máquina. A gente vai desvirar somente o forro ali, ó. Pra gente fazer a costura, eu venho ajeito ali o fundo para ficar certinho, para me ajudar a fazer essa costura. E eu já coloco o forro junto com o sintético na hora de costurar. Porque, ó, ali, tá vendo? Deixei o sintético para segurar o forro. Na hora que você for desvirar, o forro não subir junto. E se a pessoa quiser lavar também, ela vai conseguir lavar certinho, não vai ficar aquele forro solto. Faço uma costura na bordinha. Terminado, agora a gente vai desvirar a nossa nécessaire, que tem o zíper escondido. Eu achei ela um charmezinho. Depois de desvirada, eu dei uma martelada ali nas pontas, porque é sintético, para dar uma ajeitadinha nele. Ele ficou assim, a nossa nécessaire com sintético e forro. Agora a gente vai fazer a nossa nécessaire com a telinha. Eu acredito que dê para fazer essa nécessaire também com silicone. Eu vou testar aqui para ver se dá mesmo. Mas tenta aí, vai que consegue ficar uma nécessaire bem bonitinha no silicone. Aí ficou bem impermeável, bem bonita por dentro. A pessoa vai poder colocar seu biquíni, suas roupas íntimas. Na telinha, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a alça costuradinha ali. A parte da posição da alça, eu não defini uma parte ali não. Eu coloco sempre na parte de baixo ali, colocando uns 3,5 centímetros para baixo ali, mais ou menos. Aí venho costuro o zíper na borda, porque a minha máquina ela empurra o zíper, então tem que fazer essas duas costuras. Aí fiz uma costura de um pezinho para encostar bem perto do zíper ali. E agora eu vou fazendo um acabamento na costura. Desviro. A telinha ali ele é bem fácil de modelar ali. Então eu venho dobrando para ficar sempre retinho. Costuro. Agora a gente vai colocar na parte de cima. Aquela parte onde tem as dobras, né? Costuro ali na parte de cima o zíper todo. Primeiro sempre eu costuro na borda, Agora eu vou dobrar a minha tela até não encontrar a marcação ali
E vou fazer a costura bem rente ao zíper e dobrado ali na marcação do nosso pique que ficou lá no molde. Faço o encaixe do zíper. Faço o posicionamento e corto o zíper bem rente para fazer o encaixe do zíper certinho. Passo uma vez o zíper, depois passo novamente deixando o zíper no meio da nossa nécessaire. Agora a gente vai virar a parte do avesso, ali encontrando ali as laterais, alinhando o fundo também. Falando pra você que essa linha tava teimosinha. Se você optar por só costurar e fazer o desviro, pode continuar a costurar, fecha ali o acabamento ali de baixo, mas eu optei por colocar um sintético. Eu cortei um sintético de 2 centímetros e virei ali no meio, só para dar um acabamento, mas não tem tanta necessidade, porque fica na parte de dentro. Eu acabei fazendo para dar um reforço ali, para não esgarçar, já que é uma telinha. Fiquei com medo de abrir, então eu coloquei esse reforço aí. Finalizei a costura das laterais e do fundo. Depois eu vim com a costura ali nessa abertura que vai ser a nossa caixinha de leite. E finalizei com o viezinho de sintético também. Depois que eu coloquei esse sintético, agora reparando ali, dá para deixar esse acabamento até pro lado de fora. Na hora de você fazer o fechamento, em vez de você colocar frente com frente, você vai colocar avesso com avesso e fazer o fechamento na parte externa. E fazer esse acabamento do viés aí na parte externa da sua nécessaire. Eu acho que vai ficar bonita também. Agora a gente vai desvirar, ó, tá vendo que ficou bem legalzinha? Aí a gente vai fazer os cortes e desvirar. Eu cortei na diagonal ali, no sintético. Aí a gente vai desvirar a nossa nécessaire e tá pronta também a nossa nécessaire de telinha, que ficou com o zíper escondido. Acho que protege até o zíper de danos ali, ó, tá vendo? Não dá pra ver o zíper. Coloca seu biquíni, suas roupas íntimas e aí fica bem guardadinho. Aí tinha um negócio colado nessa telinha aí. Fui tentar tirar, saiu um pouco, mas não saiu tudo. E tá pronta. E aí, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir, um like aí pra mim, vai me ajudar muito. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser.